Bom, depois seguindo no texto, a nomenclatura brasileira para laudos cervicais, Brasil MS Inca 2006, me parece que já há uma edição mais recente. Vanusa, concorda? Ou é só uma reedição? É só uma reedição, não é uma edição mais frequente, não. A sociedade ainda não se reuniu para repensar essa nomenclatura, não. Então pode manter essa referência de 2006? Pode, foi a base de tudo, foi a origem de tudo. Mas essa revisão, ela não teve nenhuma modificação? Não teve. Não teve. É só uma republicação? É só uma republicação. Letícia não está no chat, né? Ela pode responder isso também. Não houve nenhuma edição nova com um texto novo, não. Nenhuma atualização na bibliografia, nada. É só uma reedição mesmo. Ok. Eu acredito que eles tenham feito isso para separar, porque a gente fez a diretriz clínica, né? E estava misturado na edição anterior com a nomenclatura citológica, né? Então acho que eles precisaram fazer a reedição para separar, não foi isso? Eu acho que é isso aí. Eu não tenho certeza se o objetivo foi exatamente esse, mas que houve algo novo nessa reedição, não houve não, a nomenclatura não mudou não. Ok, vamos avançar então. Então a nomenclatura brasileira estabeleceu as categorias diagnósticas de células glandulares atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, e em que não se pode excluir lesão intertelial de alto grau. Que podem ser consideradas análogas às categorias de células glandulares atípicas sem outra especificação do sistema Bethesda. Eu achei essa palavra análoga terrível aí, porque na verdade não há analogia nenhuma. O que houve foi uma substituição. O sistema Bethesda, ele fala de atipias glandulares, ele divide endocervical, endometrial, sem outra especificação. Aqui, a gente está especificando sim, a gente está usando critério que diz que possivelmente ela não é neoplásica e possivelmente a gente não descarta uma lesão de alto grau. Então, a gente especifica, não há nenhuma relação de semelhança entre uma nomenclatura e outra. O que eu entendo por atipia glandular sem outra especificação é que você não sabe identificar ou se ela é uma neoplasia ou uma reação a qualquer outra coisa, ou de onde ela vem, se ela é endometrial, se ela é endocervical ou se é exuterina. Entende? Então, essa analogia aqui, eu acho que essa palavra está mal usada, analogia. Eu acho que ela deve ser substituída por substituição, se é que esse termo tem que ficar aqui. Não, eu concordo com o que você está falando, eu não tinha essa percepção, acho que ela é adequada e acho que a gente pode mudar esse texto. Você tem uma sugestão? Bom, se o texto base é esse, a gente tem que mudar a palavra analogia mesmo, em analogia, não é em analogia. Deixa eu reler aqui para eu te dar minha sugestão. Olha, o texto base é esse, mas a gente pode mudar ele todo, tá? Não tem, a gente começa com ele para facilitar. Talvez aqui comece a crítica que você estava sugerindo. A gente pode parar aqui e começar a crítica. Apesar da nomenclatura brasileira ter sido baseada no sistema Bethesda, não existe analogia com a categoria assim, tal, já que o sistema Bethesda propõe uma classificação definindo a origem da célula, alguma coisa assim. A Letícia entrou agora. A princípio, o que eu te diria é que eu tiraria podem ser consideradas análogas às categorias de células glandulares atípicas sem outra especificação. Eu tiraria essa frase inteira. Então eu vou mexer aqui, tá? Tá. Deixa eu aproveitar que a Letícia entrou no chat. Vanusa, você poderia fazer a defesa daquele seu ponto de vista inicial, em que a gente acabou concluindo que valeria a pena introduzir no texto uma crítica a essa falta de analogia? Com relação às atipias glandulares sem outras especificações?
Daquela crítica que você estava falando, que é a questão da origem, se as células são endometriais ou endocervicais. Sim. Com relação à analogia que foi estabelecida nesse texto das atipias glandulares de significado indeterminado, possivelmente não neoplásica ou não descartando uma lesão intraepitelial de alto grau com as atipias glandulares sem outra especificação. Eu acho que essa analogia não existe, visto que quando o sistema Bethesda utiliza o termo sem outras especificações, ele faz menção a atipias em células endocervicais sem outra especificação, ou seja, ele não determina se aquelas atipias são de origem neoplásica ou não, e ele fala em relação às atipias endometriais sem outra especificação, ou seja, sem fazer menção se ela é neoplásica ou não. Então, visto o termo sem outra especificação, fazer menção a uma coisa que você não sabe, ou a origem, ou o aspecto daquelas alterações, você não consegue definir, eu acho que ela não faz a analogia ao que já está definido quando a gente diz que possivelmente é neoplásica ou que não descartamos uma neoplasia intraepitelial de alto grau. Então, por não existir essa analogia, ou a gente retiraria o termo analogia e diria substituição, ou a gente retiraria toda a frase, como a princípio eu sugeria, Fábio. Ficou claro ou confundi muito? Letícia, ficou claro para você? Você gostaria de adicionar alguma coisa? Volta pelo chat, Letícia. A Letícia está colocando no chat que ela está com alguma dificuldade de conexão, eu não sei se ela está nos ouvindo. A gente vai colocar pelo chat, eu queria que ela se manifestasse sobre isso, enquanto eu vou propondo um texto novo aqui. A Letícia ainda não nos respondeu. Valquíria fez uma observação aqui, mas faz comparação com a classificação de Bethesda. Eu estou entendendo que ela gostaria que a gente mantivesse alguma menção ao sistema Bethesda no texto. Seria isso, Valquíria? Isso. Então, se vocês me derem 30 segundos, eu tento escrever aqui um parágrafozinho para a gente tentar deixar isso claro. Ok. Estou sugerindo o seguinte, então, depois que a gente fala dos diagnósticos sugeridos pela nomenclatura brasileira, né, a nomenclatura brasileira estabeleceu as categorias diagnósticas, células glandulares atípicas, de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, e células glandulares atípicas em que não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau. Ponto. Já o sistema Bethesda menciona a categoria de células glandulares atípicas sem especificar se possivelmente não neoplásicas ou não se pode excluir alto grau. Por outro lado, sugere especificar a origem das atipias, seja endocervical ou endometrial. E é isso exatamente. A nomenclatura de Bethesda, ela contempla também os sem outras especificações, mas não do modo que estamos aplicando aqui. A gente está querendo estabelecer uma analogia com que existe especificação, ou seja, no que eu classifico uma atipia como possivelmente não neoplásico, como não descartando a neoplasia intraepitelial, eu estou especificando aqueles critérios que me possibilitaram diferenciar entre uma categoria e outra. Quando eu digo que não tem especificação, eu digo, não sei de onde é, não sei se é do endométrio, não sei se é do endocélice, não sei se é neoplásica, não sei se é reativa.
Então, eu estou realmente dizendo que eu só sei que ela é endocervical ou endometrial, não sei de nada mais. Isso é absolutamente possível, isso existe, e o sistema Bethesda contempla, e a gente vai contemplar também, aliás, contemplamos, mas não em analogia a essa parte da nomenclatura brasileira, entendeu? Tá, então ficaria assim, o sistema Bethesda menciona a categoria de células glandulares atípicas sem especificar se possivelmente não neoplásicas ou não se pode excluir alto grau. Por outro lado, sugere especificar a origem das atipias, seja endocervical ou endometrial, ou sem outra especificação. Tá ruim, né? Sugere especificar sem outra especificação, né? Então, assim, por outro lado, não especifica ou sugere especificar. O que vocês acham? Até... Começa aí de novo essa modificação. Fala aí de novo. Vou começar. Tá esquisito, né? Por outro lado, não especifica ou sugere especificar a origem das atipias, seja endocervical ou endometrial. Não tá bom. Alguém tem sugestão melhor? Não, o sistema Bethesda, ele sugere especificar a origem dela, se é endometrial ou se é endocervical. Mas, contudo, ele contempla a possibilidade de ausência, de não ter critério suficiente para classificar essa origem. É quando ele utiliza sem outra especificação, entendeu? Então, a gente pode botar assim: por outro lado, sugere especificar a origem das atipias, seja endocervical ou endometrial, e quando isso não é possível, utilizar o termo sem outra especificação. Beleza, é aí mesmo. Bom, e aí o resto do texto acho que fica prejudicado. Deixa eu ver alguma coisa aqui do chat. A Zezé está questionando que nunca recebeu essa categorização de origem indefinida. Eu acredito que também ela não tenha recebido porque as pessoas estão usando a nomenclatura brasileira, né, e não a de Bethesda. Tá? E assim, existe uma diferença entre de origem indefinida e sem outra especificação. Quando eu digo atipia glandular sem outra especificação, eu estou crendo que aquelas células são células glandulares. Quando eu digo que a neoplasia de origem indefinida, eu sei que ela não é daquele sítio de origem, mas eu não posso mencionar de onde elas vêm. Dá para entender a diferença? E qual é a diferença da origem indefinida para a célula atipia glandular sem outra especificação? A esperança, sem outra especificação, eu consigo ver que é um epitélio glandular e vou atrás do sítio inicial dele. E aí a gente recorre a várias outras investigações para isso. Entendi. De origem Entendi. Entendeu? Entendi. E de origem indefinida, eu vou pensar primeiramente num carcinoma pobremente diferenciado de pequenas células e penso em metástase. É a primeira coisa que eu penso. Que a gente pode ter para o trato genital inferior metástases de vias urinárias, de reto, de ânus, de trompas, de ovário. Ok. Bom, você... A Zezé está criticando aqui, colocando que isso complica muito a cabeça para o ginecologista. Eu também estou achando que a gente está colocando muitos diagnósticos aqui no meio do texto. Realmente pode complicar o raciocínio. Minha ideia inicial era de fazer uma crítica à nomenclatura brasileira, mas talvez isso complique mais do que facilite, né? Talvez valha a pena a gente fazer essa crítica direto para a SBC e não colocar nenhuma analogia com a nomenclatura de Bethesda. No que a gente está se propondo a classificar que existem atipias glandulares em células endometriais e endocervicais, a gente está se baseando em Bethesda já.
Só que o uso de Betesda, a confusão está porque introduziram aí de origem indefinida, que não tem nada a ver com esse texto. Esse texto contempla a atipia glandular, endocervical e sem outras especificações, ponto. De origem indefinida é outra história. Não, a gente contempla depois, não é? Não, mas não é isso que eu estou falando, não. É porque a gente, como você tinha feito a crítica da falta de analogia com Betesda, eu tinha sugerido a gente manter no texto essa crítica de alguma maneira, para a gente sinalizar para o pessoal da citopatologia que esse é um ponto que gera algum tipo de discussão. Mas eu estou achando, outras pessoas, a Valquíria também está achando, a Maria José de Camargo também está achando, que a gente vai acabar botando muita informação no texto e, na prática, os ginecologistas brasileiros não devem receber diagnósticos conforme Betesda. E a gente também não pode ficar colocando vários diagnósticos no mesmo texto. Não, a proposta não é essa. Eu acho que a maneira com que você expôs, escrevendo aí no texto, essa nova frase, substituição aqui estava, está claro demais. E não há confusão diagnóstica. A gente não pode deixar no texto uma coisa que a gente tem convicção de que é errada e está sendo divulgada. Eu acho que isso aí é um agravo pior. Então, mas assim, o que o leitor ganha com essa informação de que Betesda é diferente se ele não vai lidar com esse diagnóstico? Não, ele não está lidando com a informação que Betesda é diferente. Ele está lidando com a informação que tem neoplasias, atipia glandulares, endometrial, endocervical e sem especificação nenhuma. Ou seja, você não sabe discernir de onde ela vem. Mas isso vai aparecer em algum laudo citológico brasileiro ou só quem usa Betesda? Hoje aparece em toda a nomenclatura brasileira porque ela é baseada em Betesda. Então hoje aparece em toda a nomenclatura, inclusive o laudo do SUS contempla que há essa divisão entre células endometriais, células endocervicais e sem outra especificação. Eu nunca vi, o SUS contempla. Vou lhe dizer porque você nunca viu, sabe por quê? Tomara que Letícia esteja escutando. Porque os citopatologistas não têm segurança e nem aplicam critérios para dar tal diagnóstico. Eles não têm segurança para dizer se a célula é endometrial ou endocervical, porque o conhecimento é pouco. Então, você emitir um laudo quando o seu conhecimento não é suficiente para embasar aquilo, quando você não tem critério suficiente para embasar aquilo, você não emite, entendeu? Raramente você vê no exame citológico falar em célula endometrial. Por quê? Porque as pessoas desconhecem, ela está presente no esfregaço, mas passa desapercebida pela falta de conhecimento dessas células. Só que a gente vai aturar isso sem mencionar, sem deixar registrado por quanto tempo é necessário haver uma mudança mesmo. E é necessário induzir os citopatologistas ou os escrutinadores aí que estão em campo a estabelecer critérios para estabelecer essa diferença entre células endometriais e endocervicais, sabe? Então talvez a gente pudesse, ao invés de procurar fazer essa crítica a essa transposição de Betesda para o Brasil, a gente pudesse botar só uma observação, que é possível a distinção das atipias glandulares conforme sua origem endocervical ou endometrial, embora isto não esteja sendo correntemente usado e não será proposta uma recomendação específica considerando essa informação. Porque se a gente colocar, eu sei que você não gostou, vamos ver pela sua cara, mas se a gente colocar que é feita a distinção entre endocépsis e endométrio, não faz sentido, porque depois a gente não vai fazer nenhuma recomendação diferenciada. Não faz, mas é possível fazer. E sim, mas é difícil. Não, eu entendi, mas se na prática isso não chega na mão da gente, eu fico sentindo falta de uma recomendação específica. Por exemplo, se vier dizendo que, quer dizer, nas células glandulares atípicas em mulheres com menos de 35 anos, a gente não pede ultrassom para investigar endométrio.
Agora, se vier... Tem história para isso. Pois é, mas se vier uma atipia sugerindo que a atipia é endometrial, já indica a avaliação de endométrio. E a gente não está fazendo nenhuma recomendação nesse sentido. Mas eu sugeri que fosse feita. Que fosse feita, né? Eu enviei para vocês aí, para vocês avaliarem justamente essa recomendação em separado, que eu vejo todo sentido em ser feita. E assim, se a gente tem convicção de que isso tem sentido, tem uma base, não tem por que ficar como estamos, entendeu? A proposta nossa não é aprimorar, tem que aprimorar. Essa é uma realidade do epitélio glandular, gente. Eu acho que a bunda não prejudica, né? Eu acho também. O máximo que vai acontecer é naquelas com menos de 35 anos que vier uma menção a possível origem endometrial, fazer um ultrassom. Claro. Não vai prejudicar ninguém nessa história, né? Deixa eu ler um pouco aqui o que o pessoal está colocando no chat. A Letícia está colocando aqui, Valquíria colocando que é uma situação rara, que ela opta pela não alteração da conduta, pela possibilidade de confundir mais e que deveriam ser mais claros e concisos. A Letícia está colocando que a GC já é impreciso, quem dirá a origem indefinida ou não especificada. Maria José está colocando, concordo com a Letícia. Dizer que já há alteração glandular é muito. O pior é que não sou eu que estou sugerindo essa nomenclatura. Bethesda contempla essa nomenclatura e a nomenclatura brasileira já contempla. Elas é que não estão acostumadas a esse laudo, não. Estou estranhando, porque Letícia trabalha em serviço público onde o laudo do SUS contempla isso. Então, não há confusão, não. Eu vou sugerir, deixa eu tentar fazer uma síntese aqui. A gente poderia tirar toda essa parte que a gente fala de Bethesda e colocar que também é possível ao citopatologista sugerir a origem da atipia, seja endocercal ou endometrial. E lá na recomendação, aonde a gente vai botar as situações em que é necessária a investigação endometrial, a gente coloca que é possível nas mulheres com menos de 35 anos com queixas menstruais ou se o laudo citológico menciona a possibilidade de origem endometrial. Por isso fica bem conciso, eu acho que a gente vai botar 3 ou 4 palavras só no texto. Estou aguardando aqui o pessoal do chat se manifestar. Deixa eu te escrever. Quando você quiser falar, pensa que como você é um participante, você pega a palavra e fala. Senão eu não consigo ouvir você, gente. Então, ficou assim, gente. Minha sugestão, vou ler, tá? Então, a nomenclatura brasileira estabeleceu as categorias diagnósticas X e Y, tá? Ponto. Também é possível mencionar a provável origem da atipia, seja endocercal ou endometrial. Ponto. Só isso. Ótimo. Evoluímos. Vamos ver se o povo concorda, né? Maria José está pedindo para eu repetir. Então ficaria da seguinte maneira. A nomenclatura brasileira para laudos cervicais estabeleceu as categorias diagnósticas de células glandulares atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas e em que não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau. Ponto. Também é possível mencionar a provável origem da atipia,
seja endocervical ou endometrial. Ponto. É que o povo está digitando aqui no chat. Aí uma questão, Vanúzia, seriam mantidas as mesmas referências? Acredito que sim, Fábio. Acredito que sim, porque isso é uma coisa que já foi estabelecida, isso é baseado no sistema Bethesda, a nossa nomenclatura contempla, o livro de diretrizes contempla, o laudo do SUS contempla, então a gente não está falando nada que esteja absolutamente desconhecido e confuso, não. Tá ok. Pelo chat, Letícia está falando, Zezé está colocando, ótimo, sem criar novas siglas. Letícia está colocando, gostaria de reforçar que tem alterações glandulares que temos por obrigação investigar todas as células glandulares, endocervicais e endometriais, por outros métodos, ultrassom e esteroscopia. Letícia, nós vamos deixar para discutir a recomendação daqui a pouquinho. Isso é depois. Tá, então vai chegar o momento da gente discutir isso. Vou avançar aqui no texto. Vai ficar bem mais simples o texto, hein? Com certeza. Então, passando para o outro parágrafo, que aí esse parágrafo todo praticamente vai morrer. Né? Esse parágrafo que começa com a nomenclatura brasileira, vai ter 3 ou 4 linhas só. Que a gente, em vez de ficar criticando, citando um monte de coisa de BT, a gente vai dizer, tem a possibilidade de mencionar a origem, endocervical ou endometrial, ponto. Tá? Bom, vou adiante. Pode falar, Vanessa. Não, isso está contemplado, inclusive, num parágrafo mais abaixo. Você vai chegar lá. O sistema BT ainda prevê a possibilidade de especificar se as atipias celulares são em células endocervicais ou em células endometriais. Pois é, mas eu estou pensando em tirar isso tudo. Vai ficar só aquela expressão mais acima, que é aquela complementação. Ficou muito mais simples, né? Ficou muito mais simples. O que você falou resume isso tudo aqui. Tá legal. Tá bom. Bom, então, avançando aqui. Considerando o conjunto de atipias em células glandulares, temos uma associação com neoplasia intertelial, NIC, 2, 3 ou câncer, em 15 a 56% dos casos, sendo as NIC mais comuns e associadas aos pacientes com menos de 40 anos, e as neoplasias invasivas mais associadas aos pacientes acima desta idade. Faltou o nível de evidência. Eu acho que aqui a gente já está respondendo aquela questão de quão frequente é a associação. Né? Vamos manter como está, né? Certo. Vou adiante. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, nada. A Zezé está pedindo para eu simplificar isso, eu virei o simplificador oficial. Deixa eu tentar simplificar isso. Você já simplificou o que ela quis dizer? Não, eu não consigo simplificar mais do que isso está aqui, não. Já que você quer, não pode. Tá. Bom, continuando. Dentre as atipias de células glandulares sem especificação, não existe, né? Só existe no Bethesda, né? Sem outra explicação. O pior desse texto aqui é que diz que as atipias, dentre as atipias em células glandulares sem especificação, o equivalente às atipias em células glandulares possivelmente não Morreu. Não existe. Morreu. Que bom. Morreu. Agora, Valquíria, não vale a pena mencionar aquela dissertação de mestrado que me deu tanto trabalho orientar, não?
Porque foi um trabalho que a gente fez aqui, eu acho que pelo que foi levantado, a Valquíria está dizendo que vale a pena, mas pelo levantamento que a aluna fez, é o único trabalho brasileiro, com citologia brasileira e com diagnóstico aqui no Brasil, entendeu? E não foi só do Fernando Figueira, foi do Fernando Figueira mais Inca. Tá? Eu acho que assim, na falta de evidência, a gente mencionar alguma evidência é melhor do que nada, claro que dando a devida relativização da importância, dizer que é um estudo único, apenas no Rio de Janeiro, em 2 hospitais, né? Então vou tirar toda essa coisa de frequência de doença aqui. Agora, a informação anterior também morre, porque essa referência do Duncan também é para qualquer, ele vale, porque é atipia de célula glandular sem especificar, não é? O que não vale é quando começa a especificar, que aí a especificação é que é diferente de Bethesda, concordam? A especificação, sim. Então, o início da frase pode ser mantido, que é a associação com NIC2, 3 ou câncer, né? Sim. E a variação em termos de idade. O que morre é o resto, que tenta fazer analogia com Bethesda, né? Exatamente. Tá, a Valquíria está colocando aqui uma situação que ela vale a pena manter a frequência de doença, eu estou concordando, tá? Então esse parágrafo vai ficar apenas o primeiro trecho, que é considerando o conjunto de atipias em células glandulares, temos uma associação com neoplasia interterial cervical 2, 3 ou câncer em 15 a 56% dos casos, sendo as NIC mais comuns e associadas às pacientes. Eu acho que em vez de mais comuns e associadas, vai ser mais comuns em pacientes com menos de 40 anos. E as neoplasias invasivas mais associadas às pacientes acima, botar mais frequentes em pacientes acima desta idade. Ok? Ok. Parágrafo seguinte. Deixa eu ver se tem alguma observação aqui no chat. Zezé está colocando uma observação que ela não está vendo o texto, mas pergunta se já foi falado sobre a baixa reprodutibilidade, que provavelmente se associa com a variável de frequência da doença. Ela está querendo dizer que, como é um diagnóstico pouco reprodutível, isso já pode justificar essa grande variação de diagnósticos. Eu acho, Zezé, que a gente pode colocar aqui mesmo, tá? Que essa grande variação pode ser justificada pela baixa reprodutibilidade. Agora, seria legal se a gente tivesse uma referência para mencionar isso. Eu não sei se alguém tem essa referência para a gente introduzir aqui como colaboração. Eu posso pesquisar. Eu escrevi aqui, vai com o texto. Então eu estou sugerindo ficar da seguinte maneira. Depois que a gente falar da frequência, né, o conjunto, considerando o conjunto de atipias de células glandulares, a frequência de doença 15 a 56, mais frequente NIC em menos de 40, mais frequente câncer acima dessa idade. E aí vem uma outra frase. Esta grande variabilidade pode ser devida, em parte, à baixa reprodutibilidade deste diagnóstico citológico. E vai entrar uma referência nova. Ok. Valquíria está colocando aqui uma referência, Gutmann. Eu vou anotar aqui, depois se tiver alguma nova referência, vocês inserem, tá? Ok.
Bom dia. Vou adiante. Tudo certo? Acho que você tem a... Tá esquecido. Qual que é a Sofia? Coincidência, eu falei com você no telefone. Próximo parágrafo. Vou começar a leitura. Um fato a ser considerado que dificulta o diagnóstico de lesões glandulares durante a colposcopia é a existência de significativo percentual de lesões multifocais e ausência de achados colposcópicos sugestivos de lesões de natureza glandular. Ok? Ok. Tá? Essa era uma sugestão da Yara que eu vou então aceitar, tá? A referência ao Cullimore e falta aqui o nível de evidência. Ainda, os achados anormais possivelmente encontrados não se limitam ao canal endocervical, incidindo também sobre a zona de transformação, assumindo, na maioria dos casos, aspecto semelhante às lesões endoteliais escamosas. A Zezé está colaborando aqui, colocando algumas observações. Mais do que a multifocalidade, é o pouco acesso ao epitélio glandular. Tá, eu acho que não, a gente pode colocar isso sim. E ela coloca que a multifocalidade da doença é inferior a 10%. Tá? Eu já vi números discrepantes, eu já vi números de 25%, mas eu não lembro com base em que isso foi mencionado. A Zezé corrigiu aqui para 20%. A Andréia está me corrigindo aqui que é 15% a 25%. 5 a 15%. Eu acho que a gente pode deixar só multifocalidade. Não precisa botar o percentual. A gente só está colocando que isso é uma dificuldade. Então ficaria assim: um fato a ser considerado que dificulta o diagnóstico de lesões glandulares durante a colposcopia é a dificuldade de acesso ao canal endocervical, vírgula, a existência de significativo percentual de lesões multifocais e a ausência de aspectos colposcópicos sugestivos de lesão de natureza glandular. Muito bom. Não. A Andréia está achando que significativo está muito alto, muito forte. Muita gente fala que é baixo, é significativo. A Zezé está colocando que a multifocalidade não é o principal fato da dificuldade, por isso que eu coloquei na frente a dificuldade de acesso. Veja só, eu acho que a multifocalidade se constitui numa dificuldade, sim. Porque o que você pensa, quando você tem uma entidade dessa, você toma a conduta de conizar, por exemplo, você tendo ali uma margem considerada livre, aí é que está o perigo, porque não se pode ter essa garantia, visto que a multifocalidade tira essa garantia de você. A gente tem um benefício no epitélio glandular da multifocalidade sem menor frequência do que a unifocalidade. Mas ela não deixa de ser um impedimento a uma conduta mais espaçada, a você ficar mantendo aquela paciente de uma maneira mais tranquila. Eu acho que essa é a preocupação. Eu acho que essa é a preocupação das Zezé. Se a gente exagerar na multifocalidade, pode gerar tratamentos excessivos.
Então, eu acho que deve ser mantida a questão da multifocalidade, sim. Lá na recomendação, a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que aqui talvez a gente botar, ao invés de botar a existência de significativo percentual, porque significativo para mim pode ser 10%, para o outro pode ser 80%. Então, eu tiraria o significativo percentual, eu deixaria assim, a existência de lesões multifocais, sem colocar o percentual, até porque existe variabilidade, tá? E a ausência de aspectos colposcópicos. Deixa eu ver aqui, a Zezé. A Valquíria botou, por isso devemos preferir a multifocalidade e procurar a frequência na literatura. A Zezé menciona aqui, multifocalidade menor do que 15% precisa ser informada para a paciente não justificar a maior agressividade. A Valquíria coloca, mas não podemos subestimar, inclusive por questão jurídica de pacientes tratados que apresentam persistência. Dessa forma que eu estou sugerindo, só mencionar a existência de multifocalidade não seria suficiente, desde a gente tirando o significativo percentual? Acho que seria suficiente, sim. Porque a existência já justifica a possibilidade de lesão residual após o tratamento, né? E aí protege o profissional, né? Sim. E não fala que é demais para justificar um tratamento mais agressivo. Mais agressivo. Valquíria está concordando, Nathalie também acha que tirar o significativo, Zezé também concorda, tá ok. Então vai ficar assim, o fato a ser considerado que dificulta, eu vou tirar assim, dificulta o diagnóstico, veja o fato a ser considerado, dificulta o diagnóstico das lesões glandulares durante a colposcopia, a dificuldade de acesso ao canal endocervical, a existência de lesões multifocais e a ausência de aspectos colposcópicos sugestivos de lesões de natureza glandular. A possibilidade de lesões multifocais no tratamento? Existência? A Andréa está sugerindo, ao invés da existência, a possibilidade de lesões multifocais. Concordam? O diagnóstico durante a colposcopia dificulta o diagnóstico. Ficaria assim, vou ler novamente. Às vezes é sugere botar a ausência de aspectos antes das lesões multifocais, porque ela quer diminuir a importância da multifocalidade. Então ficaria da seguinte maneira. Dificulta o diagnóstico das lesões glandulares durante a colposcopia, a dificuldade de acesso ao canal endocervical, a ausência de aspectos colposcópicos sugestivos de lesões de natureza glandular e a possibilidade de lesões multifocais. Querem que eu leia novamente? Vou ler novamente. Dificulta o diagnóstico de lesões glandulares durante a colposcopia, a dificuldade de acesso ao canal endocervical, a ausência de aspectos colposcópicos sugestivos de natureza glandular e a possibilidade de lesões multifocais. Eu acho que tá bom, hein? Ok, continuando, ainda os achados anormais possivelmente encontrados não se limitam ao canal endocervical, incidindo também sobre a zona de transformação, assumindo na maioria dos casos aspectos semelhantes às lesões intraepiteliais escamosas. Quando a ausência de achados específicos para lesão de natureza glandular estava localizado no outro extremo, ele fazia continuidade com tudo isso aqui e ficava melhor o entendimento. A gente tem que explicar de novo que os achados colposcópicos anormais não se limitam a essa coisa toda.
Eu não sei se eu entendi, mas realmente eu também não estou gostando da construção como está, não. Você tem alguma sugestão, Rosa? Quando estava como antes, porque você não tirou o aspecto inespecífico dos achados coposcópicos, você não pôs mais na frente, não foi isso por sugestão do Zezé? Isso, essa expressão ficou longe da frase, né? Longe, exatamente. Então, quando ela estava mais próxima, no término dessa frase, ela dava continuidade a tudo isso que foi dito agora, no parágrafo a seguir. Como ela está distante, a coisa ficou meio solta. Eu acho que está muito longo, talvez a gente pudesse encurtar, tirando primeiro o ainda, tirando a zona de transformação, não sei, que quando fala que ausência de aspectos sugestivos de lesão de natureza glandular, bom, está subentendido, mas eu acho que vale a pena explicitar. Né? Porque se não tem achados específicos de natureza glandular, significa que pode ter achados de outros aspectos. Né? Semelhantes a uma lesão escamosa. Eu acho interessante esse aspecto aqui, que se explica que o pessoal pensa que a atopia glandular está limitada unicamente ao canal, realmente. E, em verdade, onde há zona de transformação e há orifícios de glândula e há epitélio glandular por baixo daquele epitélio escamoso, você pode ter o desenvolvimento de uma atipia glandular, sim, e ela vir aflorar a superfície com um aspecto de uma lesão intraepitelial escamosa e não de uma glandular. Eu concordo com você. Estou pensando como redigir isso aqui. Talvez a gente pudesse botar isso num parágrafo em separado, ressaltando essa questão. Né? Porque aí é uma questão de dar importância para o sujeito não procurar apenas no epitélio glandular, e procurar também na zona de transformação no epitélio escamoso. Né? Então, talvez a gente pudesse botar alguma coisa. Vão discutindo aí, o pessoal do chat escrevendo. Deixa eu ver se eu consigo uma nova proposta de texto. Pode falar, eu estou escrevendo. Presente, sabe? Aqui está ruim, vou melhorar.
Eu sugeri uma redação bem mais simplificada aqui, ver o que vocês acham. Estou colocando assim, achados anormais também, um novo parágrafo, tá? Achados anormais podem estar presentes na zona de transformação e podem representar doença escamosa. O que eu acho interessante é retornar os aspectos coposcópicos sugestivos de lesão de natureza glandular para o final da frase, para que a gente tenha continuidade na fala sobre os achados anormais. Porque se você começa um parágrafo falando de achado anormal, a gente vai ficar meio perdido, meio desconectado. Achado anormal, o que é achado anormal? Na citologia ou na coposcopia? Como a gente já estava falando dos aspectos coposcópicos, acho bom que esse parágrafo faça continuidade com esses aspectos e você pôr aquela partezinha que foi retirada para diante, você pôr no final da frase como ela estava antes. Aí eu acho que a coisa fica gostosa de se ler. É uma coisa contínua. Podem mimetizar uma doença escamosa e não apresentar uma doença glandular. A Zezé fez uma sugestão aqui, deixa eu ver. Está falando que não é glandular, é escamoso, mas não é isso que você está querendo dizer. Valquíria, eu estou querendo manter aquela ordem das dificuldades na coposcopia, porque a gente acabou fazendo em relação à importância dos fatores que dificultam a coposcopia. Por isso que eu não estou querendo voltar àquela expressão dos achados para o final da frase. Por isso é que eu quis começar um novo parágrafo. E para não ficar solto, eu estou fazendo um outro gancho aqui. Então, outra dificuldade da coposcopia é que achados anormais também podem estar presentes na zona de transformação e podem representar doença escamosa ou glandular. Repete, Fábio, como foi que você fez? Outra dificuldade? Não, então depois daquele parágrafo que a gente botou, dificulta o diagnóstico de lesões glandulares, a dificuldade de acesso ao canal, a ausência de aspectos sugestivos e lesões multifocais, no outro parágrafo. Outra dificuldade da coposcopia é que achados anormais também podem estar presentes na zona de transformação e podem representar doença escamosa ou glandular. É que os achados anormais presentes na zona de transformação podem representar uma lesão escamosa ou uma glandular, é isso? É isso que eu estou dizendo. Eu estou chamando a atenção para a zona de transformação e estou chamando a atenção que essa atipia celular pode estar associada tanto com doença escamosa quanto glandular. Não sei se está bom, eu acho que pode melhorar. Deixa eu ver o que você... A Zezé, a Valquíria, eu estou achando bom. A Zezé está colocando aqui que vale a pena colocar quais são os achados coposcópicos anormais. Acho que não, né? Não. Acho que não também. Até na continuação dessa frase, vem aqui falando de quais são as alterações glandulares. Mas eu acho que a atipia glandular, doença glandular pode dar tantos aspectos que eu acho que não vale a pena a gente mencionar só esses dois. Eu preferia retirar. Verdade. Concordo. O pessoal está digitando, eu estou esperando para ver o que eles estão escrevendo, tá? Eles veem no chat lá, né? Na vídeo. Estão vendo isso aqui. Nathalie, acho que não deve mencionar os aspectos. Zezé colocou que não é possível diferenciar os achados de doença glandular escamosa, eu concordo. Então vamos deixar assim. Outra dificuldade da coposcopia é que achados anormais também podem estar presentes na zona de transformação e podem representar doença escamosa ou glandular. Ponto. E aí eu vou retirar. Poucas vezes achados insinuam atipias glandulares através da simetria, certo branqueamento. Eu acho que isso está dito acima, com a ausência de achados específicos de lesões de natureza glandular. Ok. Pode ser?
Ok, vamos adiante? Então, outro parágrafo. Outro aspecto clinicamente relevante, e tem outro, depois a gente tenta melhorar isso, tá? Mas o sentido é esse. Outro aspecto clinicamente relevante é que as patologias endometriais, possivelmente encontradas em pacientes com esse diagnóstico citológico, são mais frequentes em pacientes com mais de 35 anos. E, naquelas mais jovens, com sangramento uterino anormal, anovulação crônica e obesidade, o que aponta para a necessidade de investigação endometrial nestas situações. Para mim está perfeito. Tudo bem. Vou avançar. A presença de DNA HPV oncogênico mostrou associação com doença NIC2 ou mais grave, mostrou associação com doença NIC2 ou mais grave. Ponto. Ao se associar um teste de DNA HPV oncogênico à citologia com atipia glandular, observa-se um aumento no diagnóstico de lesões mais graves. Ok até aí? Tem uma coisa que me entrava nesse negócio de diagnóstico de lesões mais graves através da biologia molecular. A gente já esteve discutindo isso. Assim, eu não acho que esse exame diagnostique, uma vez que ele, dando positivo, não traz nenhuma obrigação de se ter lesão no momento dessa positividade, entendeu? Vai te botar maior probabilidade. Acho que fica bem melhor. Então, ao associar... Assim, então, botar assim, a presença de DNA HPV oncogênico mostrou associação com doença NIC2 ou mais grave e, quando presente, aumenta a probabilidade de lesões mais graves estarem presentes. Ok, melhor. Vou escrever e vou ler de novo, tá? Tá. Então, eu estou sugerindo da seguinte maneira, de uma simplificada. A presença de DNA HPV oncogênico mostrou associação com NIC2 ou mais grave e aumenta a probabilidade dessas doenças. Tá ruim, né? A presença de DNA HPV mostrou associação com NIC2 mais grave. Vou ler de novo. A presença de DNA HPV oncogênico mostrou associação com NIC2 ou mais grave e aumenta a probabilidade de existência dessas doenças. Ponto. Ok. Zezé está sugerindo botar aumentando. Fica mais elegante. Então, fica da seguinte maneira. A presença de DNA HPV oncogênico mostrou associação com NIC2 ou mais grave, aumentando a probabilidade de existência dessas doenças. Ponto. Dessas lesões? Dessas lesões. A presença de DNA HPV oncogênico mostrou associação com NIC2 ou mais grave, aumentando a probabilidade de existência dessas lesões. Tá bom, né? Ok. Aí a frase seguinte eu acho que era dispensável,
Pois 90% dos adenocarcinomas associados ao HPV possuem os tipos 16, 18 e 45. Acho que isso está dito no início, que é a presença de DNA HPV oncogênico que está associado a NIC2 ou mais. Tá. Certo. Então, vou retirar essa parte. Tem motivo para estar aqui. Tem motivo para estar aqui. A Diana está lembrando que também está sendo a doenças glandulares. Então, talvez, para mim, estava dentro do NIC2 ou mais grave, mas a gente poderia botar NIC2 ou mais grave ou lesões glandulares. Ou se a gente, em vez de botar NIC2 ou mais grave, botar doença pré-invasiva ou invasiva, escamosa ou glandular. Muito melhor. Ótimo. Então vai ficar assim. A presença de DNA HPV oncogênico mostrou associação com doença invasiva ou pré-invasiva escamosa ou glandular, aumentando a probabilidade de existência dessas lesões. Agora volta a ser doença, né? Ótimo. Agora tá legal. Então tá bom. Aí vem aqui uma complementação dessa afirmação que talvez seja dispensável. No caso de AGC com presença de DNA HPV oncogênico, NIC2 ou mais grave estará presente em 40% dos casos, contra 4% quando o teste foi negativo, apontando para uma possível aplicação na investigação dessas mulheres. Eu estou achando que isso é dispensável. Dispensável também. A Valquíria está colocando que acha importante deixar isso aqui. Acho que tem a ver com a frase seguinte. Pelas vezes existem estudos. Valquíria está escrevendo aqui, Diana também. Diana está sugerindo deixar só as referências. Não adianta deixar as referências a gente não botar a informação, né? Que aí a gente não está informando, né? Eu não sei, que quando essa frase está aqui me parece... Eu acho que é dispensável. Eu acho que é dispensável até porque o parágrafo seguinte, ele é muito taxativo quando diz que não existem estudos de custo-efetividade que demonstrem superioridade desse teste em relação a outras estratégias diagnósticas. Então, eu acho que a gente não pode deixar a possibilidade dele começar a ser usado na investigação de mulheres que têm um DNA HPV positivo. Eu acho o seguinte, a gente, mais adiante na recomendação, a gente deve fazer uma recomendação sobre o uso do teste nessa atipia citológica, seguindo a linha do que a gente vem fazendo nos outros capítulos. E eu acho que a gente já levantou essa possibilidade do HPV. Eu acho que a gente não precisa mencionar esse 40,4%. Só dos caminhos, né? A Andréia está me chamando a atenção que parece também que essa referência é apenas para doença escamosa, ou seja, está incompleta. E aí a gente fica uma coisa meio esdrúxula, né? Que a gente fala, tem associação, essa associação é forte, mas não tem estudo de custo-efetividade, aí reflete prognóstico. Eu não sei se vale a pena manter isso tudo, eu acho que isso fica muito confuso. Eu acho que a gente poderia deixar só que existe associação e depois na recomendação a gente dizer se vale a pena e como fazer. A Valquíria está colocando aqui que sugere que a doença pode ser endometrial. Eu não peguei o início do chat.
Legal, você pode subir aí para eu ver o que ela escreveu antes? Não. Abaixo. Abaixo. Mais um pouco, né? A Valquíria colocou aqui que a diferença é grande, 4 a 40%, mas o doutor sugere que a doença pode ser endometrial. Quando é negativo, Valquíria? Quando o teste é negativo, né? Eu acho que a gente podia deixar isso só uma recomendação, Valquíria. A gente está colocando que tem associação, e aí na recomendação a gente colocar que a ausência de DNA HPV sugere a ausência de lesão cervical, né, e que aponta para uma maior possibilidade de lesão endometrial. A Valquíria, quando transcreveu uma frase aí da referência que ela está utilizando, vamos ver? Aí todo mundo pode ver. Está aí na tela. Veja aqui. Não consigo ver. Então vou traduzir. O teste para HPV oncogênico, após a citologia AGC, foi mais útil na detecção de NIC2-3, adenocarcinoma in situ e adenocarcinoma invasor em mulheres com menos de 50 anos. Aí a Zezé está questionando, mas o teste positivo com mais de 35 anos exclui a investigação endometrial? Aí a Diana está colocando com menos de 50, mas com mais de 30. A Zezé está questionando acima de 30. Eu acho que aqui são duas questões diferentes, né? Uma questão é o valor preditivo positivo, que é maior nas mulheres com menos de 50, mas a Diana está lembrando que tem 100 mulheres acima de 30, né? Porque abaixo de 30 dá muita positividade, é muito pouco específico. Olha, eu acho que ainda está com muito número aqui. Para o público que eu preferia manter apenas a questão da associação, a parte inicial desse parágrafo. Valquíria, dá a sua opinião aí, Valquíria, que você que introduziu esse pedaço, não foi?
Valquíria está escrevendo. Não, eu que mexi aqui na câmera. Pegou a mesa do senhor? Não, já está aqui. Ah, tá, entendi. Como é que eu falo? Já está escutando. Valquíria, tá com som ou não? Como? Não, foi alguém que Não, eu sou Pilar aqui do ICESP, eu queria pedir desculpas por ter chegado tão atrasada, mas eu estava em outra reunião, me desculpe. Oi, Pilar, seja bem-vinda. Valquíria escreveu aqui. Tá. Valquíria está falando que acha que, como se questiona muito a aplicabilidade do teste em AGC, deveria se referir a ele de modo claro. Talvez pudesse então colocar um parágrafo à parte, depois desse, né, de que... Muito melhor. Depois desse que fala da associação com doença pré-invasiva, invasiva, escamosa e glandular, e que aumenta a probabilidade dessas lesões, pudesse fazer um parágrafo à parte, não sei, tinha que melhorar isso aqui, não tá legal. Eu acho, de uma maneira muito geral, assim, que a aplicação do teste DNA para diagnóstico de atipia glandular, de um exame citológico de atipia glandular, ele não tem nenhuma aplicabilidade mesmo. Agora, se dissesse assim, vamos fazer o teste para o segmento da paciente que quer uma conduta conservadora, aí tudo bem, eu acho que ele teria sua aplicabilidade, tem um resultado fantástico, o valor preditivo negativo é muito bom, compensa fazer, mas assim, para diagnosticar... Mas aí, Vanusa, o que você está falando tem a ver com a recomendação. Aqui Exato. A gente está discutindo... É o que eu estou te dizendo, assim, eu acho que isso daí merecia uma abordagem realmente em separado, entendeu? Mostrando a exposição não tem que ser clara, então mostrando que o valor maior desse teste, eu acho que não está em descobrir se a paciente tem realmente uma atipia glandular ou escamosa, mas está em dar a possibilidade de retorno ou não desse tipo de lesão depois de uma conduta estabelecida para ela. Acho que a maior vantagem desse exame está aí. Eu acho que no diagnóstico ele pode ajudar também quando ele é negativo, Vanusa. Mas assim, se você tem uma alteração morfológica, ela se sobrepõe ao diagnóstico da biologia molecular, Fábio. Eu concordo, mas se a gente levar em consideração a variabilidade do diagnóstico morfológico, a gente não pode desconsiderar essa possibilidade, entendeu? Então você está falando com base em quem faz citologia, que eu sei que você faz, né? Então você fica muito convicto daquilo que você vê e tem certeza que tem, né? Mas, infelizmente, no país a gente tem uma variabilidade enorme de qualidade de laboratório. Então, acaba que o valor preditivo negativo da biologia molecular é muito, muito alto, né? E ele acaba sendo muito importante, principalmente nessas situações de dúvida, né? A gente não está falando de uma citologia que tem certeza que tem um adenocarcinoma in situ. Está falando de uma citologia de atipia glandular, né? Que é uma situação de dúvida. Estou entendendo, Então, eu acho que ela pode realmente ter aplicação, mas eu acho que isso aí a gente está adiantando essa discussão lá da recomendação. Eu acho que aqui a gente precisa definir se a gente vai manter no texto alguma informação mais detalhada sobre o comportamento do teste, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A Valquíria está colocando que o maior problema é o diagnóstico. A Zezé fala que o texto sugere que a presença de HPV é outro risco, indica a investigação mais rigorosa e questiona se é isso mesmo. A Valquíria coloca que o AGC gera muitas dúvidas e o clínico acaba atirando para todos os lados e logo devemos discutir todas as possibilidades. Maria José fala que a associação com doença mais grave ao nível daquele estudo é suficiente para indicar a investigação diferenciada, isso me preocupa.
A Valquíria coloca que a favor de escrevermos, como você falou, descrever o comportamento do teste. Eu acho que a sua fala, justificando o uso desse teste diante de um diagnóstico de AGC, ela justifica, então, a aplicação desse teste nesse processo todo, assim, antes do tratamento, entendeu? Tendo em vista haver uma variação muito grande de possibilidade de um diagnóstico de AGC. Então, ele norteia, ele direciona mais o clínico para a possibilidade ou não desse AGC se tratar de uma neoplasia ou de um diagnóstico diferencial dentre todos aqueles que a gente já mencionou no começo. Valquíria colocou: quando negativo implica investigar endométrio, e se o endométrio normal gera tranquilidade. É verdade. Deixa eu tentar escrever alguma coisa aqui. Aí, já disse pode ver. Eu acho que essa é a segunda. Aí eu peguei, ela vai querer ligar de saúde para a pessoa, para acompanhar. Eu estou pensando para ser. Agora pode fazer eita, mãe, talvez vamos fazer. Aí eu já estou entender se está acontecendo. Deixa eu ver aqui se é alguém aqui na. Você não pode pegar nada de algum seguro. José colocou 40% de AGC justifica o uso do teste. Tem dúvida se essa informação está presente na literatura como um todo. 40% de associação com adenocarcinoma in situ. Diana coloca: a sensibilidade, especificidade, valor preditivo e negativo do teste HPV para a detecção de NIC2+, em mulheres com AGC
foi 71, 86, 29 e 97, ou seja, o 97 é que é o importante, que é o valor preditivo negativo. É um estudo pequeno, né? 108 mulheres. Gente, alguém está com o microfone aberto e está uma falação aí dentro da sala e aí está atrapalhando a gente aqui. Alguém já fechou, não sei quem é, mas obrigado. Vamos ver a minha sugestão aqui. Voltando àquela frase anterior, a presença de DNA do HPV oncogênico mostrou associação com doença invasiva ou pré-invasiva, escamosa ou glandular, aumentando a probabilidade de existência dessas lesões. Essa probabilidade pode chegar a 40% dos casos, contra 4% quando o teste foi negativo, apontando para uma possível aplicação na investigação dessas mulheres. Aí eu retiraria essa parte de não existem estudos de custo-efetividade e a positividade do exame de biologia molecular reflete um prognóstico. Mencionar teste HPV e fazer a questão de diminuir a sua importância. E eu acho que é mais honesto se a gente colocar qual é a real importância, que é a negatividade. E aí a gente poderia tirar toda essa parte de estudo de custo-efetividade e essa parte de prognóstico. Concordo. Tem outras pessoas digitando aqui no chat. Porque quando a gente menciona aqui, apontando para uma possível aplicação na investigação dessas mulheres, né, assim, contra 4% quando o teste foi negativo, apontando para uma possível aplicação na investigação dessas mulheres, a gente já está chamando a atenção que é para o teste negativo. E lá na recomendação, a gente menciona que se o teste é negativo, dá uma segurança muito grande de ausência de doença cervical. Diana, poderia mandar essa referência do European Journal de 2011?
Bom, então, pelo que eu estou vendo, o pessoal está aceitando a minha sugestão, que aí vai ficar assim. A presença do DNA HPV oncogênico mostrou associação com doença invasiva ou pré-invasiva escamosa glandular, aumentando a probabilidade de existência dessas lesões. Essa probabilidade pode chegar a 40% dos casos, contra 4% quando o teste for negativo, apontando para uma possível aplicação na investigação dessas mulheres. Ponto. Tá? Ok. Ok, aí a frase seguinte. Ainda, quando as atipias descritas estiverem referidas a atipias em células endometriais... Vê só, Fábio, esse trecho aí todo foi até uma sugestão minha, mas agora eu lendo, eu vejo que é desnecessário especificar o tipo de alteração que a gente vê na célula, certo? Mas o que eu queria mencionar aqui era que existe na literatura uma menção importante da presença de células endometriais em mulheres na pós-menopausa e mulheres na segunda fase do ciclo menstrual. Essas mulheres deveriam ter a cavidade uterina investigada, de algum modo, por via ultrassonográfica, não sei. E isso eu acho importante para quem está lá, para o clínico saber. Então, o que é que vai conferir necessariamente uma atipia em célula glandular? Somente ou uma história clínica de presença de células endometriais ou sangramentos na segunda fase do ciclo ou na mulher na pós-menopausa. Então, o que eu queria ressaltar era essa presença. Eu acho que ficou confuso o texto quando eu mencionei também alterações das células glandulares endometriais. Eu acho que isso a gente pode tirar. Entendeu? Entendi. Mas aqui, uma parte do texto era para dizer que não tinha nenhuma vantagem usar o teste quando é suspeita de doença endometrial, não é isso? Não, esse texto apareceu porque tinha a necessidade de se fazer um comentário de alguma coisa que sugerisse a atipia em célula como célula endometrial. Eu não acho que pode sair isso tudo, não? Esse comentário. E tudo não tem problema, pode sair. Que depois, quando fala também nesses casos, atipias podem ser originais de lesões benignas, eu acho que tudo isso pode sair. Já foi falado anteriormente, né? Pode. Então vamos adiante. A Valquíria colocou um outro trecho aqui, que o teste HPV na hora da colposcopia para paciente AGC, em que não há normalidade colposcópica, pode ser uma poderosa ferramenta para identificar mulheres com um risco alto de uma lesão significativa cervical não percebida. Eu acho que ele tem mais valor, apesar da frase do autor, para mim eu acho que o que ele tem realmente valor quando ele é negativo. Que a sensibilidade dele também não está tão grande aqui nesse estudo que a Diana colocou. Ó, sensibilidade de 71%, é muito pouco. O que é importante aqui é o valor preditivo negativo. Mesmo assim, é nessa amostra, e o valor preditivo ele varia com a prevalência de doença. Então, eu acho que se tem algum valor, é quando ele é negativo. Porque como rastreio, a citologia vai ter mais valor nessa citologia aqui, eu acho. Eu queria colocar aqui um outro texto. Caraca, Valquíria, você quer que eu leia inglês, ainda interprete, escreva, coordena? Vou fazer um cortador. Fica dizendo. Tem como digitar assim. Vocês estão lendo o que ela escreveu aí? Não consigo ler aqui.
Eu botou aqui, entre 75 casos em pacientes que tinham AGC e HPV oncogênico, 17% tem NIC2 ou 3, 13% adenocarcinoma in situ e 3% carcinoma invasor. Deixa eu ver, isso dá quanto? 13 mais 4, 17, mais 17, 34. 34% de lesão pré-invasiva e invasiva. Está batendo com aquele 40% que a gente deixou acima. E nos casos, nos 234 casos sem HPV oncogênico, um tinha uma doença grau 2, MANIC 2 ou 3, uma tinha um adenocarcinoma in situ, e uma tinha um adenocarcinoma e carcinoma cervical, dando 3,4 mais 0,4 mais 0, dando 4,2. São aqueles números que ela já tinha, que a gente já tinha colocado lá, 40 contra 4. Eu ainda acho que tem valor quando é negativo. Vou adiante, tá, gente? Bom, aí fica o parágrafo seguinte. Recomendações de condutas diferentes para células glandulares atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, e para aquelas em que não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, parece não se justificar até o momento, considerando que a utilização de várias estratégias de abordagem iniciais semelhantes tem se mostrado eficazes no diagnóstico de neoplasias associadas a esse diagnóstico citopatológico. Existem várias estratégias de abordagem semelhantes e elas têm se mostrado eficazes. Eu acho que tem muito pouca evidência em relação a esse diagnóstico citológico. Aqui no chat a Zezé está questionando o que eu falei, que ele também tem valor na positividade. Eu acho, Zezé, que é o seguinte, se você está usando o teste como rastreio, a positividade tem importância porque ele tem uma sensibilidade igual ou melhor que a citologia. Não sei especificamente aqui no caso de AGC. Agora ele está lidando com a situação em que a paciente tem uma citologia de AGC e aí a gente quer saber se precisa investigar ou não. Nesse caso, se o teste de DNA HPV está positivo, não tem a necessidade de investigação. Por isso é que eu estou achando que ele não muda a conduta. A gente já decide que tem que investigar. Se ele está positivo, a gente mantém a decisão de investigar. Por isso que eu estou achando que ele não contribui. Agora, se ele é negativo, aí sim, eu acho que ele muda, ele contribui bastante, então a gente pode relaxar em relação ao colo e investigar mais o endométrio. É nesse sentido que eu estou querendo dizer que ele tem mais valor quando ele é negativo. Pesquisar endométrio e outras patologias. Exatamente. Colo mesmo. É o que eu quis dizer, isso. Tá? Gente, eu estou preocupado um pouquinho com a hora, eu estou querendo avançar, tá? Já são 11h11. Tá? Bom, nesse trecho aqui que fala de recomendações diferentes, eu acho mais adequado que a gente não tenha propostas de recomendações diferentes, porque não existem evidências de que de qual seria a melhor abordagem inicial em uma ou outra situação. A Diana está colocando aqui que o guideline americano e europeu também não sugere teste HPV, porque não há uma evidência da sua utilidade, provavelmente. Bom, mas nesse outro parágrafo aqui, estou pensando em sugerir uma mudança de assim, recomendações de condutas diferentes para células glandulares atípicas em significado determinado, não se justificam, considerando a inexistência de evidência favorecendo uma ou outra abordagem, ou uma abordagem diferenciada.
e não de que existem abordagens eficazes, igualmente eficazes. A gente eu nunca vi nada disso assim, de uma forma consistente. Não sei se alguém conhece alguma coisa. Ficaria assim: recomendações de condutas diferentes para células glandulares atípicas tal e tal parecem não se justificar até o momento, considerando que não há evidência de efetividade em alguma abordagem inicial diferenciada. Muito bom. Vou avançar. Alguns estudos vêm tentando definir novas estratégias de investigação para a população de maior risco, separando por atipias celulares, idade e status de HPV. Porém, não encontramos consistência suficiente para considerá-los. Eu acho que a gente pode detonar esse parágrafo. Detonar isso daí. Ele não está dizendo nada, eu só estou dizendo que não existe alguma coisa. Valquíria concorda? Sim. Ok. Aí vem um trecho todo sobre avaliação de canal, que a minha sugestão é retirar, porque nós estamos escrevendo um outro texto sobre avaliação de canal. E aí, quando a gente for fazer a recomendação de investigação de canal, a gente pode fazer menção ao texto inicial. Esse texto de investigação do canal vai ser em separado, é? A ideia é ser um texto inicial, falando sobre algumas coisas, entre elas, sobre coleta de citologia durante a colposcopia, sobre avaliação de canal. E aí, Valquíria, se você tiver interesse, eu acho que eu podia te incluir no grupo, hein? Eu quero, eu tenho. Então, vou te incluir, tá? A gente tem já uma reunião por Skype nessa segunda-feira, às 18 horas de Brasília. Certo. Eu vou te mandar o que a gente levantou até o momento e gostaria, se você puder participar, seria ótimo. Posso. Ok. Então, não vamos falar nisso. A Zezé colocou alguma coisa aqui. Anterior à citologia normal, não entendi. Se a gente fazer um texto antes do Antes de tudo? Perguntando sobre o canal, antes do texto. Ah, sim. A Zezé está perguntando se o que eu falei é antes do texto de citologia normal. Onde está o texto? É antes de tudo, tá? Vai ser um texto. Lembra que a gente comentou que deveria ter uma parte introdutória sobre o uso de teste de HPV? Que a gente vai mencionar que essa diretriz vai falar sobre o teste de HPV, mas que ele não está disponível no SUS e que as situações contempladas referem-se ou podem ser úteis para aqueles serviços que têm essa disponibilidade. Então, um tópico seria sobre o uso de teste de HPV. Outro tópico seria utilização da citologia durante ou após a colposcopia. Outro tópico seria investigação do canal, se é pela citologia ou se é pelo raspado. Então, é o que eu estou chamando de tópicos especiais que antecedem todos os demais capítulos. Mas a gente ainda está construindo isso e ainda vai trazer para a discussão do grupo. A seguir tem um parágrafo falando, em alguns casos será necessária a conização do colo.
Embora a conização realizada com bisturi a frio pareça oferecer um espécime apresentando maior profundidade e largura do cone em relação à alça diatérmica, não há diferenças significativas entre imagens comprometidas ou livres quanto à possibilidade de lesão residual. Eu estou achando esse parágrafo perdido aí. Eu acho que ele vai caber lá no tratamento de lesão de alto grau. Porque aqui, no máximo que a gente vai discutir na recomendação é indicar uma conização. Agora, a gente vai poder se deter mais no tipo de conização lá onde ele é mais consistente a indicação, né? Mais necessária. Então, você recomenda tirar essa... Eu acho que não está cabível É uma aqui. observação importante. Eu acho que isso vai aparecer lá em lesão de alto grau, a discussão vai aparecer em lesão de alto grau, vai aparecer em adenocarcinoma in situ e vai aparecer em microinvasão. São todos os que têm discussão sobre qual a melhor técnica da conização. Ok. Então vai detonar. Valquíria está concordando, eu estou mandando bravo. Recomendações. Bom, pacientes com diagnóstico citológico de AGC devem ser encaminhados para a colposcopia. E essa é uma recomendação de nível A. Na colposcopia deve ser realizada nova coleta de material para citologia de canal cervical. É uma recomendação A. Nenhuma observação? Sempre, Fábio. Falou sempre? Essa, do forma que está, a André está questionando. Da forma que não está, é sempre. A minha observação seria se essa AGC se voltasse para células endometriais. Quando ela se volta para a célula endocervical, faz todo sentido você fazer uma coleta de canal. Mas quando ela faz menção à célula endometrial, eu não vejo mais sentido em fazer coleta do canal. Pois é, Valduza, mas se a gente sabe que vai ser absolutamente exceção mencionar que a suspeita é endometrial, até pela frequência de doença também que é muito inferior, aqui a recomendação de fazer a citologia de canal é para que a colposcopia não atrapalhe a citologia. E você está vendo que ela vem antes de qualquer aspecto. É para acolher. Agora, também provavelmente vai atrapalhar a colposcopia, porque pode sangrar, né? Mas mais adiante na recomendação vem algumas considerações sobre o diagnóstico dessa citologia inicial. Olha, veja bem, pela possibilidade, ainda que rara, ainda que remota, de haver atipia voltada para o epitélio endometrial, eu acho que isso está contemplado na literatura, em Bethesda, desde 2001, e acredito que a gente não possa passar como se ela não existisse. Eu acho que alguma menção em relação à investigação de endométrio, à abordagem endometrial, caso esse diagnóstico venha a acontecer, eu acho que ela deve ser contemplada nessas diretrizes também. Eu concordo com você, a gente poderia colocar, depois que a gente falar de tudo sem especificação, a gente bota uma recomendação. Nos casos em que a atipia de célula glandular sugere origem endometrial, a investigação deve ser direcionada para este sítio. Perfeito, tudo bem. Tá? E a Zezé está questionando aqui que deve ter uma